Olá, eu sou Gabriel Colares e este é mais um vídeo sobre a língua tupi antiga. Nele, analisaremos os nomes de algumas criaturas lendárias, mitológicas ou folclóricas brasileiras. Como sabemos, muitas dessas entidades, se não a maioria, têm nomes de origem indígena, mais especificamente nomes vindo do tupi antigo, que foi a língua indígena falada por toda a costa do Brasil no século XVI, e que mais tarde foi levada ao interior. Como exemplo, podemos mencionar o boitatá, o curupira, a cumacanga, o jurupari e muitos outros. Neste vídeo explicaremos brevemente esses nomes. Antes de começarmos, cabe esclarecer que eu não vou fazer distinção entre mito, lenda e folclore. Vou levar em consideração aqui apenas entidades que são, de algum modo, fictícias ou sobrenaturais. Então vamos para a primeira. Boitatá. Esta famosa criatura folclórica é frequentemente descrita como uma cobra de fogo. À primeira vista, seu nome realmente parece remeter a uma cobra. Boitatá viria supostamente de mboi, que é cobra em tupi, e tatá, fogo. A palavra mboi teria passado para o português sob a forma boi. Como não há em português esse som de MB em início de palavra, ele teve de ser adaptado à fonologia da nossa língua, virando um B, resultando em boitatá. Eu explico melhor essa mudança de MB para B em meu outro vídeo, que está no card acima. Apesar de a etimologia parecer bastante clara, neste caso as aparências enganam. Se pegarmos as fontes lá do século XVI, entre elas José de Anchieta, vemos que o nome da criatura era, originalmente, Mbaetatá, que significa coisa de fogo, apresentando a palavra mbae, coisa, e não mboi, cobra. A descrição que Anchieta nos deixou do boitatá, que é talvez a mais antiga que conhecemos, é a seguinte: há também outros fantasmas, especialmente nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto ao mar e dos rios, e são chamados mbaetatá, que quer dizer coisa de fogo, o que é o mesmo como se dissesse que é todo ele fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo por ali. Acomete rapidamente os índios e mata-os como os curupiras. O que seja isto ainda não se sabe com certeza. Hoje sabemos que o fenômeno alude ao fogo fátuo, que é um feixe de luz resultante da combustão de gases inflamáveis, como o metano, que são liberados pela decomposição de matéria orgânica. Portanto, eis a origem do nome boitatá. Ele é uma coisa de fogo, um feixe de luz, algo do tipo, embora essa coisa tenha sido consagrada como uma cobra com o passar do tempo. Além do relato de Anchieta, vale mencionar ainda os outros nomes que a criatura tem Brasil afora, como baitatá, batatá, biatatá, bitatá, batatal, que se aproximam mais do original em tupi, baetatá, o que reforça a etimologia apresentada aqui. A mudança para boitatá deve ter ocorrido por causa da influência dos muitos outros nomes com boi que chegaram ao português brasileiro, como o número 2 de nossa lista, boiúna. A boiúna faz parte de uma lenda amazônica sobre uma cobra que virava as embarcações, causando estragos. Neste caso, o boi realmente vem do tupi mboi, cobra. O MB de mboi passou a ser B no português, por força da adaptação fonológica que as palavras tupi sofreram na passagem para o português brasileiro, como vimos anteriormente. Já o una quer dizer preto, escuro, como em sabiaúna, uma espécie de pássaro, cujos espécimes machos são todos pretos, ou como em potiúna, camarão escuro, ou em Iúna, Rio Negro, nome de um município do Espírito Santo. A boiúna seria, portanto, uma cobra escura, negra, conforme ela aparece na maioria das representações que encontramos dela. Curupira. Assim como o boitatá, que vimos no começo do vídeo, também o nome curupira é muito antigo. Ele aparece em documentos do século XVI, sendo citado pelo próprio Anchieta, assim como o boitatá. Conforme o Dicionário de Tupi Antigo, de Eduardo Navarro, o nome significa pele de sarna ou pele de verrugas, uma composição de curuba, que quer dizer sarna ou verrugas,
e pira, pele. Uma etimologia bastante comum é a que curupira significaria corpo de menino. Esse significado foi defendido por diversos autores, entre eles o explorador e etnógrafo Hermano Stradelli, que viveu entre os indígenas do Amazonas e estudou sua língua. Só que a língua que Stradelli estudou foi o tupi moderno, ou Nheengatu, e não o tupi antigo. No Nheengatu, de fato, curu é uma abreviatura de curumim, menino, e pira significa corpo. Ocorre que pira só significa corpo no Nheengatu. No tupi antigo ele significava pele, como vimos. Do mesmo modo, curumim é a palavra moderna para menino. Originalmente era kunumim, com N. Como há registro do nome curupira lá no século XVI, quando o tupi antigo era falado, o nome só pode significar pele de sarna. Só pode ter vindo do tupi antigo, portanto. Este exemplo ilustra bem a importância de não confundir as diversas etapas pela qual a língua tupi passou ao longo do tempo. Não se pode confundir o tupi antigo com o moderno, como era comum no passado. Portanto, o significado de corpo de menino pode ser seguramente descartado. Caipora. Neste caso, não conhecemos um registro do século XVI que descreva esta criatura. O nome foi mencionado pela primeira vez só no século XVIII. A hipótese mais plausível é que o nome venha do tupi Kaapora. Kaa significa mata e pora, habitante. A caipora seria, portanto, um habitante do mato, o que condiz com as descrições da criatura como um ser que protege a floresta e defende os animais de caçadores. Nos dicionários de português brasileiro, como o Michaelis, encontramos um nome alternativo para este ser, Kaapora, com A dobrado, que se aproxima mais do nome original tupi, reforçando a etimologia proposta. Até a pronúncia de Kaapora é bastante semelhante à pronúncia original do tupi. A principal diferença é que em tupi havia uma consoante oclusiva glotal em Ka, representada aqui por um apóstrofo, e que representava o som de um engasgo, uma pequena interrupção na pronúncia da palavra. Em português, essa consoante caiu, mas permaneceu entre os dois As um hiato. Talvez isso tenha influenciado a permanência do A dobrado em Kaapora, assim como o A dobrado em Kaatinga, e assim por diante. Apesar de ter caído no português, essa consoante oclusiva glotal ainda existe em muitas línguas indígenas faladas no Brasil ainda hoje. Jurupari. Trata-se de mais um nome que remonta ao século XVI. É uma figura que pertencia à mitologia dos povos tupis da costa brasileira. Conforme Navarro, seu nome significa boca torta. Juru é boca. Desse juru chegaram outros nomes ao português brasileiro, como o do peixe jurupoca, que quer dizer boca estourada, em referência à sua mandíbula projetada para a frente, ou jurumirim, nome de diversas localidades no Brasil, que possuem alguma região estreita, como uma boca. Já o pari vem do tupi parim, que significa alguma coisa torta ou manca, uma pessoa aleijada, algo do tipo. Como já foi dito, o Jurupari é uma figura mitológica de longa data no Brasil, com registros que datam lá do século XVI, logo no início da colonização, sendo uma crença originária dos povos tupis. No entanto, com a chegada do colonizador, mais especificamente dos padres jesuítas, a figura do Jurupari foi ressignificada. Assim como o Anhanga, outro espírito indígena, que antes era um espírito maligno que atormentava os nativos, o Jurupari foi ressignificado e foi associado ao diabo cristão. Kumacanga. Esta criatura não é tão conhecida como as anteriores. Trata-se de uma lenda mais restrita ao Pará e ao Maranhão. A lenda da Kumacanga tem diferentes versões, mas ela basicamente se refere a uma cabeça de mulher que vaga por aí em chamas. A mulher que vira Kumacanga é sempre a 7ª filha de um casal, ou a esposa de um padre, dependendo da versão. A origem do nome é incerta,
mas ele claramente apresenta o elemento acanga, que significa cabeça em tupi, tanto no tupi antigo como no moderno, falado ainda hoje. A razão do nome é, obviamente, o fato de a criatura ser uma cabeça de fogo para ficar vagando. Acanga, por sua vez, significa osso da cabeça, etimologicamente. Canga é osso, daí que temos Boiçucanga, nome de uma praia e de um bairro, ou Canguera, nome de uma cachoeira em São Paulo. Já o A de Acanga era a antiga palavra para cabeça, que remonta ao proto-tupi-guarani, língua pré-histórica que é ancestral direta do tupi antigo. Esse A não existe mais no tupi de forma independente, mas apenas em composições como acanga. Por fim, um bônus, o urural da Lapa. Também o urural da Lapa não é difundido em todo o país. Ele é oriundo da cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Conforme a lenda, um homem pobre que se apaixonou por uma moça rica foi morto e jogado no rio Paraíba do Sul pelo pai da moça. Em seguida, ele foi transformado em um jacaré, mais especificamente em um urural, e ficou preso embaixo de um sino que caiu de uma embarcação. Esse nome não tem muito mistério. Urural vem do tupi ururá, que, conforme o dicionário de tupi antigo, se refere apenas a uma variedade de jacaré. Em tupi, jacaré, ou melhor, na pronúncia tupi, jacaré, é o termo genérico para todos os répteis crocodilianos. Não sabemos a que espécie de jacaré o termo ururá do tupi se referia, mas hoje em dia sabemos que o urural é um dos nomes do jacaré de papo amarelo. Tem outra criatura que você gostaria de ver abordada em uma segunda parte? Deixe nos comentários.